Olá, meu querido irmão, meu querido amigo que acompanha o culto nessa noite de quarta-feira aqui na igreja. Quero saudá-lo com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E quero dizer que para mim é uma alegria poder nessa noite compartilhar com vocês pelas redes sociais da igreja a palavra de Deus. Nessa noite, nós iremos meditar um pouco na palavra de Deus sobre duas metáforas utilizadas por Jesus Cristo para ilustrar o que se espera do ser humano, o que se espera do nosso relacionamento para com as outras pessoas. Jesus Cristo usa duas metáforas para exemplificar de forma simples como é que deve ser o nosso relacionamento com as pessoas. Imagine você se fosse visitar alguém que há algum tempo você não vê. E quando você chega nessa casa, tanto para a pessoa que você vai visitar, quanto para todas as pessoas que compõem aquela família, acontece então um momento de alegria. Todas as pessoas ficam muito felizes com a sua visita. Todo mundo quer saber as novidades e todo mundo então se maravilha com as boas novas que você traz para aquela casa. O tempo passa e as pessoas nem percebem o tempo passar de tão agradável que estão aqueles momentos junto com você. E você, então, além de uma boa companhia, você traz ali aquela família, boas histórias, uma mensagem de amor e de esperança, e as pessoas, então, começam a se sentir motivadas, começam, então, a se sentir mais felizes e com mais vontade de viver. Chega o momento de você ir embora. E as pessoas então começam a falar para você: puxa, foi tão bom você estar aqui com a gente, que nós não vemos a hora de você estar novamente junto conosco. Imagine se todas as visitas fossem assim. Imagine se em todos os seus relacionamentos você tivesse esse tipo de contato com as pessoas. Não seria maravilhoso? Não seria maravilhoso que você se desse bem com todo mundo? Que toda vez que você conversasse com alguém, a sua presença, a sua fala trouxesse alegria para outras pessoas? Pegue a sua Bíblia, abra no livro de Mateus, no capítulo 5, onde nós encontramos o maior discurso de Cristo. Aqui nós vemos recomendações do Sermão da Montanha para mim e para você. Eu quero ler com vocês o capítulo 5 e ler então essas duas metáforas que eu mencionei, que estão aí no capítulo 5, no versículo 13 ao versículo 16. Acompanhe comigo então na sua Bíblia. E a palavra de Deus nos diz o seguinte: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, qual que se há de salgar? Para nada mais presta senão se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Veja então duas metáforas simples que Jesus usa para exemplificar a nossa condição, como deve ser o nosso relacionamento com as pessoas, como deve então ser a nossa influência para as pessoas que estão nesse mundo. Por que Jesus usar então dois elementos como o sal e a luz para dizer como nós devemos ser? Bom, um grande motivo é que sal e luz são coisas bem comuns a todos os lares. Por mais humilde que seja a casa, todas as casas e todas as pessoas sabem bem a função do sal e a função da luz. Todas as pessoas, mesmo que sejam bem humildes, conseguem interpretar as qualidades e tanto da luz quanto do sal. Nós vamos então dividir, falar um pouquinho primeiro do sal e depois falar um pouquinho da luz e ver onde isso se aplica na minha e na sua vida. Como é que então nós devemos utilizar essa metáfora e transferi-la para os nossos relacionamentos com as pessoas? Bom, primeiramente, o sal tem função de dar sabor. Sim. Você já deve ter ouvido falar de uma pessoa, talvez que
não tenha muita motivação, ou que não tenha muitas qualidades, e alguém, de uma forma ou outra, diz o seguinte: ah, como aquela pessoa é sem sal. Já escutou isso? É. Quando se diz que alguém é sem sal, é porque a pessoa não tem sabor, a vida da pessoa parece que é sem graça, né? Parece que a pessoa não tem sentido para viver. E aquilo que ela faz não tem nenhuma aparência nem boa, nem ruim. A pessoa parece que vive na neutralidade. Como cristãos, nós devemos despertar o sabor da vida nas pessoas. E como cristãos, nós devemos fazer com que as pessoas se deliciem por aquilo que esperam. E qual é a nossa grande esperança? Sim, a volta de Cristo Jesus. Entender que, mesmo numa vida complicada, mesmo numa vida que talvez seja por muitas vezes amarga, nós, como sal, podemos equilibrar a vida da pessoa com mensagens de amor e esperança. E a pessoa então comece a perceber o sabor que a vida tem. Talvez a pessoa esteja desiludida e decepcionada com muitas coisas que a vida apresentou a ela. Porém, quando nós, sendo sal na vida das pessoas, podemos fazer com que a pessoa sinta o sabor da felicidade, o sabor do amor, o sabor da alegria em viver ao lado de Cristo Jesus. Outra função que o sal tem também é de purificar. Olha só, eu me lembro que quando eu era novo, nós fazíamos carne de charque. Não sei se você já viu esse tipo de carne, né? No supermercado, às vezes, você encontra a carne seca, né? E o processo é semelhante. Então, o que nós fazíamos para conservar a carne? Você já deve ter visto, por exemplo, no mercado, o bacalhau, né? Que se conserva fora da geladeira por muito tempo, né? Só que para que ele esteja conservado, antes tem que haver um processo de purificação daquele pedaço de carne, no caso. Então, a carne de charque, ela é colocada, então, numa tina em salmoura. O que a salmoura faz? A salmoura retira todo o resquício, né, melhor dizendo, de sangue que tem na carne. Então, a carne, ela é lavada naquela salmoura, então é eliminada dela bactérias e também todo o sangue que tem na carne. Depois de estar na salmoura e não tem mais sangue nenhum na carne, é colocado mais sal seco na carne. E essa carne, então, ela vai para o sol. E aí, então, se chama carne de charque ou carne de sol. E ela fica pendurada no varal, salgada, para que ela possa, então, secar. Então, primeiro é retirado, através da salmoura, o sangue, e depois, então, ela é colocada no sol, e ali ela é seca, para que, então, ela desidrate e consiga ter uma conservação. Então, veja que o sal purifica. Esses dias eu fui em um clube com meu filho, e lá naquele clube tinha uma piscina que simulava o Mar Morto, né? E ele tinha uma salinidade muito alta. E eu me lembro que, ao entrar na piscina, eu comecei a descobrir um monte de machucados que eu tinha no corpo, né? Porque os machucados começaram a arder. Os machucados, naquele momento, começaram a ser percebidos por mim. Então, ardia um machucado na perna, um machucado no braço. Meu filhinho entrou e logo saiu também, porque os machucados dele começaram a arder. Mas veja, o fato de ter aquele contato com o sal, de certa forma, eliminou qualquer bactéria que tivesse ali em cima dos machucados. Qualquer fungo ou qualquer sinal de sujeira, né? Ou micro-organismo que pudesse estar em contato com o meu machucado. O sal tem função de purificar. E quando então nos relacionamos com pessoas, queridos, a nossa mensagem deve levar as pessoas a uma purificação. Deixar de lado os pensamentos maus, os pensamentos ruins, e começar a ter em mente, então, pensamentos bons, pensamentos que levem a pessoa para mais perto de Cristo. Bom, além da purificação, o sal também tem a função de conserva, tá? Porque, veja,
Imagine na caminhada cristã, nossa vida começa a ter sabor, começamos a ter pensamentos puros, mas isso não deve acontecer somente por um momento, não deve acontecer somente por um instante. Isso deve ser constante até a volta de Cristo Jesus e depois ao lado de Cristo por toda a eternidade. Então, nós também devemos conservar as pessoas ao lado de Cristo. E como é que nós podemos conservar? Sendo exemplo, né, para outras pessoas. É lógico que somos pecadores, podemos falhar, mas devemos todos os dias buscar um crescimento em Cristo, para que as nossas falhas, os nossos erros, sejam os mínimos possíveis e que o nosso testemunho contribua para a conservação de pessoas e não para o afastamento de pessoas com o opróbrio que nós podemos causar na vida de alguém. Então, como sal, nós, como já disse, devemos dar sabor à vida das pessoas, levar as pessoas a uma purificação, conservar e também dar equilíbrio às pessoas. Em muitas situações, nós devemos usar de bom senso e tratar assuntos com equilíbrio. Como líderes cristãos e como pessoas que já conhecem a Cristo, nós vamos nos deparar com diversas situações. É aí que entra o equilíbrio. O sal, de certa forma, ele equilibra a vida de uma pessoa. Podemos até atentarmos à nossa pressão. Quando temos um excesso de sal no nosso organismo, podemos ter problemas com a alta da nossa pressão. Veja a importância, então, de sermos equilibrados. Existem pessoas em diferentes degraus na caminhada cristã. Para alguns, é mais fácil a fidelidade em determinados pontos. Para outras pessoas, é um pouco mais difícil. Como sal, devemos levar as pessoas a um equilíbrio espiritual, onde elas consigam, cada dia, mais e mais, buscarem ser mais semelhantes com Cristo, mas sem atropelar etapas, sem forçar a barra, sem obrigar ninguém a fazer aquilo que ainda não está preparado. Você entende? Então, como cristão, ajude as pessoas a serem equilibradas. Isso também é função do sal. Quando você come um alimento também com bastante sal, isso te dá muita sede, isso mesmo. Você fica sedento. E é isso também que nós devemos despertar nas pessoas. Deixar as pessoas sedentas. Sedentas em ouvir mais e mais do amor de Deus, ouvir mais e mais da palavra de Deus. As pessoas devem ficar sedentas por aquilo que Deus tem a dizer a elas. E sabe, através da sua palavra, Deus tem a mensagem de salvação, a mensagem que pode transformar a pessoa de um pecador a uma pessoa que está embaixo da graça, candidata ao céu. Isso não é maravilhoso? E as pessoas, queridos, através da tua palavra, do teu testemunho, do seu modo de vida, devem ficar sedentas por isso que Deus tem a dizer a elas. Você consegue entender as funções que você tem como cristão? Veja que uma metáfora tão simples, um elemento tão básico, usado no nosso dia a dia, que você consegue encontrar em qualquer cozinha, nos faz pensar em diversas funções que nós, como cristãos, podemos ter com outras pessoas. Talvez você já tenha ouvido isso, mas a palavra salário, ela vem de sal, tá? O pagamento das pessoas, antigamente, era feito em sal. Então, salário vem de uma forma de pagamento em determinado peso de sal. O sal também tem a função de oferecer, de ajudar, de contribuir. Como sal, nós também nós devemos nos doar para as pessoas, no sentido de poder ser uma mão amiga, de ser uma mão ajudadora aos necessitados e às pessoas que precisam.
Você consegue lembrar de todas as funções que eu falei? Então, o sal tem função de dar sabor, purificar, conservar, equilibrar, deixar sedento e oferecer. Lindo isso, não é? Maravilhoso. Saber que, de uma forma tão simples, Jesus então nos explica como nós, como cristãos, devemos proceder com as pessoas. Isso, querido, tanto é para aquele que é o nosso amigo próximo, aquela pessoa que nós ainda vamos conhecer, aquelas pessoas que talvez a gente esteja com relacionamentos cortados, mas de toda forma nós devemos procurar resgatar esse relacionamento e estarmos bem com essas pessoas. Serve para todas as nossas ações de relacionamento. Agora, se eu não tiver nenhuma dessas funções, eu quero voltar com você no texto bíblico, e o texto bíblico é bem claro. Se o sal não tiver sabor, se o sal não tiver função de purificar, de conservar, de equilibrar, de deixar sedento, de oferecer, o sal só serve para ser pisado. Por que para um judeu era tão simples entender isso e talvez você não consiga entender isso de forma tão clara? Quando o sal estava estragado nos tempos de Jesus e nos tempos anteriores a Jesus também, esse sal ele era juntado fora do templo. Para quê? Em Israel, em determinada época do ano, neva. É um período pequeno, mas existe neve. E no mármore, em cima do mármore, que dá acesso ao templo, devido à neve, o chão se tornava muito liso e escorregadio. E assim eram alguns lugares por onde as pessoas passavam. Devido à neve, o chão ficava muito escorregadio. E o sal, então, tinha a função de ser jogado nesses lugares para que ele pudesse, então, ser pisado e as pessoas, então, não escorregassem, porque o sal derreteria o gelo e ele só tinha, então, essa função de ser pisado para que as pessoas não escorregassem. Eu acho que existem funções muito mais nobres para o sal, que eu já expliquei para vocês, e que vocês podem, então, estar vivendo e estar executando, tá? Em relação às outras pessoas. Basta, então, você cumprir essa função, fazer a parte que lhe corresponde, ser um sal bom, ser um sal útil. Vamos falar um pouquinho da luz agora? Jesus esclarece que a luz são as nossas boas obras. E essas boas obras, elas devem ser vistas pelas pessoas, tá? E nós devemos, através das nossas boas obras, glorificar ao Pai que está nos céus. Pois é através dessas boas obras que a luz de Jesus, que não é nossa, nós simplesmente refletimos essa luz, deve brilhar para as outras pessoas. As nossas boas obras, queridos, vão fazer diferença na vida de outras pessoas. Ela é uma expressão generalizada, mas ela abrange tudo o que o cristão diz e faz porque é cristão. Toda e qualquer manifestação externa e visível na fé de um cristão. A luz, ela é um símbolo bíblico da verdade. E a luz do cristão, ela deve incluir um testemunho verbal. Então, tanto no nosso falar quanto no nosso agir, né? O fato de ser luz no mundo, tá? É o nosso bom testemunho. É aquilo que as pessoas percebem em nós, tá? Ou seja, testemunho tem muito a ver com o nosso caráter e tem também a ver com a nossa reputação. Caráter é aquilo que nós somos, tá? É aquilo que está dentro da gente. Reputação é aquilo que as pessoas percebem da gente. Então, tanto o nosso caráter quanto a nossa reputação deve ser algo exemplar, deve ser algo que emite luz a outras pessoas. E uma das obras da luz que nós podemos emitir às pessoas é a obra da evangelização. Ela é uma das boas obras pela qual a nossa luz deve brilhar.
Então, falar de Cristo, falar do amor de Cristo às pessoas, é parte da luz que nós devemos transmitir às pessoas. Apresentar a Bíblia para as pessoas é apresentar a luz para as pessoas que não estão enxergando nada. Assim como acontece com o sal, a afirmação da luz também ela é seguida de uma condição. Lembra? Se o sal não estiver bom, se o sal estiver estragado, se ele for insípido, né, sem sabor, ele só serve para ser pisado. Para a luz, nós temos também uma recomendação, queridos. Veja, assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Se o sal pode perder a salinidade, né? A luz em nós pode transformar-se em trevas. Então, veja, se a nossa luz não brilhar para as pessoas, o que adianta sermos cristãos para nós mesmos? Entenda que ninguém vai para o céu sozinho, né? Jesus não morreu somente por você. Ele teria morrido se só existisse você. Se você fosse a única pessoa desse mundo, ainda assim Jesus morreria por você. Mas veja que Jesus morreu por toda a humanidade. E existem muitas pessoas que ainda estão nas trevas. Não conseguem, então, perceber a luz maravilhosa de Cristo Jesus. Mas você um dia foi alcançado. Um dia Jesus encontrou você. E você aceitou essa maravilhosa luz e se comprometeu no dia do batismo, através de uma profissão de fé, a ser luz também para outras pessoas. Então, seja luz. Onde você estiver, que as pessoas percebam a luz que você tem. Nós não devemos ser como uma cidade ou vila aninhada em um vale, cujas luzes ficam ocultas, né? Mas sim como uma cidade edificada sobre um monte, né? Veja a diferença, quando você vê uma cidade alta, né? Lá do alto, você consegue ver toda a luz da cidade. Uma cidade que está atrás de montanhas, talvez você só consiga perceber a luz se você chegar bem perto. Mas as pessoas devem perceber de longe, querido, quem é que nós somos. Quando nós chegamos, ou mesmo quando nós estamos, que nem estamos agora, online, né? Cada um em sua casa, mesmo de longe, as pessoas devem perceber a luz de Cristo brilhar em nós. E nós realmente estamos sendo luz para outras pessoas? A Bíblia nos traz um personagem maravilhoso que é João Batista, né? João Batista ardia e alumiava. João Batista tinha uma luz ao ponto das pessoas até pensarem que ele era o próprio Messias, de tanto que ele refletia a luz de Cristo, tá? Agora, não seria interessante estarmos debaixo de um balde, né? Uma vela deve estar no velador, não embaixo de um balde. Se tirarmos a luz, se escondermos a nossa luz, que não é nossa, bem entendido, né? É a luz de Cristo que nós refletimos. Como é que as pessoas vão enxergar? Você já entrou em um quarto bem escuro, em total escuridão? E não dá para ver nada, não é mesmo? Mas se tiver ali uma fagulha de luz, você já consegue enxergá-la, não é mesmo? Pode ser que a vida de alguém esteja em tremenda escuridão, mas por menor que você acha que seja a luz que você tem, que você consegue transmitir, essa luz já pode fazer sim a diferença na vida de outras pessoas. Essas metáforas, então, usadas por Jesus, tanto o sal quanto a luz, têm muito a nos ensinar sobre as nossas responsabilidades cristãs no mundo. Eu queria destacar, então, com vocês 3 responsabilidades. Primeiro, há uma diferença fundamental entre os cristãos e os não cristãos, entre a igreja e o mundo, tá? Pelo fato de sermos igreja, temos essa responsabilidade de ser o sal da terra, de ser a luz do mundo. As pessoas que não estão na igreja não têm essa responsabilidade. Por quê? Porque ainda não são sal, porque ainda não são luz. Mas através do teu testemunho, através da sua aproximação, do seu bom relacionamento, essas pessoas também podem se tornar sal e luz para outras pessoas. Segundo ponto que eu queria destacar com vocês,
temos de aceitar a responsabilidade, que essa diferença coloca sobre nós a grande responsabilidade que temos, responsabilidade esta dada como profissão de fé no dia do nosso batismo. Não sei se você lembra de todos os sims que você deu na sua profissão de fé, mas de forma indireta, na sua profissão de fé, você afirmou que você seria, sim, sal da terra e luz do mundo para outras pessoas. Toda pessoa que nasce no reino de Deus nasce como um missionário. São as palavras da irmã White, que você deve lembrar sempre, todos os dias da sua vida, enquanto você se relacionar com outras pessoas. Se você quer ir para o céu, acompanhado dos seus amigos, dos seus queridos, das pessoas que você ama, lembre-se que você deve ser, enquanto viver, um missionário, um evangelista, levando o amor de Deus para outras pessoas. A nossa responsabilidade cristã, queridos, é dupla. Ela é sobre nós e sobre as outras pessoas. Assim como nós não podemos cair, nós devemos também fazer com que as pessoas com quem nós nos relacionamos, com quem nós convivemos, devemos usar de todos os recursos, como sal e como luz, para que essas pessoas também não caiam. Discernindo, então, entre essas duas metáforas, nós podemos ter aqui um princípio de evangelização em conjunto com uma ação social com as pessoas. Veja, Jesus ele atendia duas necessidades das pessoas quando curava. Você consegue entender? Ele não simplesmente curava a pessoa da sua enfermidade ou do seu problema físico. Vamos pensar no cego, vamos pensar no paralítico, vamos pensar na mulher com fluxo sanguíneo. Todas essas pessoas, Jesus, além de curar o seu problema físico, além de promover, então, uma ação social, ele evangelizava a pessoa. Lembra da pecadora? Quando Jesus disse, vá e não peques mais. Então, Jesus evangelizava e curava. Curava e evangelizava. Duas atitudes, ação social e evangelização. Às vezes você vai falar de Jesus para alguém, mas a pessoa está com necessidades essenciais que precisam ser atendidas. Imagine que você chega com a Bíblia na casa de alguém e você fala para a pessoa, olha, eu vim te trazer o alimento espiritual. E realmente, a Bíblia é o alimento espiritual. Mas você chega nesse lar e a pessoa fala assim para você, olha, eu não consigo mastigar as folhas da Bíblia, eu preferi um pedaço de pão, porque eu estou com muita fome. Será que não seria interessante, então, você atender a necessidade física da pessoa? E aí, depois, então, atender a necessidade espiritual? Sabe, nós, como cristãos, devemos pensar no todo, pensar em todas as situações, analisar o problema e ser verdadeiramente sal e verdadeiramente luz na vida das pessoas. Existe uma totalidade da missão em que nós devemos cumprir com as pessoas. Você convida a pessoa para ir na igreja, mas a pessoa mora, por exemplo, no sítio, a quilômetros de distância e não tem como vir à igreja. E aí chega no sábado seguinte, né? Você fala, pô, mas você não foi na igreja. Aí a pessoa fala, eu não tive como ir, não teve quem me buscou. Aí você pensa, puxa, mas buscar a pessoa, eu vou gastar gasolina, vai me dar trabalho, vou encher meu carro, né? Mas você poderia ter buscado. Então, veja, existem situações que nós devemos pensar no todo, pensar no global, pensar em todas as necessidades que a pessoa tem, para que, então, as necessidades da pessoa sejam atendidas. Somos chamados, queridos, a ser essas duas coisas, o evangelista e o atendente de ações físicas e sociais das pessoas. Existem pessoas que têm diversos problemas e diversas situações que precisam ser assessoradas para que a pessoa, então, cumpra a vontade de Deus. Você começa a dar estudo bíblico para alguém, imagine a situação, né? E a pessoa nunca ouviu sobre a guarda do sábado, e ela trabalha no sábado. Como resolver, então, essa situação?
É de uma vez? É a força? Não, agora você vai deixar o serviço e a partir da manhã você vai na igreja e vai começar a guardar o sábado. Imagine, eu quero que você se coloque na vida de uma pessoa que está conhecendo a igreja agora. E você consegue entender as dificuldades? Pode ser que por fé, ao primeiro momento que a pessoa escute sobre a guarda do sábado, ela já peça a demissão do trabalho e confie no Senhor para arrumar outro trabalho. Mas existem pessoas que não têm essa mesma fé, que existem e passam por outras dificuldades. Então veja, quem sabe você ser alguém que vai ajudar essa pessoa a arrumar um outro trabalho que não precise trabalhar no sábado. Quem sabe você consiga então promover condições para que essa pessoa então seja um fiel guardador do sábado. Trabalhamos como sal e como luz em conjunto, em duas situações onde as pessoas conseguem ter atendida tanto a parte social quanto a espiritual. O caráter do cristão, conforme descrito nas bem-aventuranças, e a influência do cristão, conforme definida nessas duas metáforas que eu apresentei para vocês, relacionam, tá? Os cristãos com os não cristãos. As pessoas que falam e as pessoas que ouvem. Aqueles que podem atender e os necessitados. Mas só vamos fazer isso, queridos, se realmente estivermos ligados a Cristo. Só iremos ser sal e ser luz para outras pessoas se verdadeiramente estivermos vivendo o cristianismo que nós apresentamos aos outros. Que Deus possa te abençoar, que você nessa caminhada cristã seja verdadeiramente sal, que você seja verdadeiramente luz a outras pessoas, que você, do fundo do seu coração, deseje transformar a vida da pessoa que ainda não está transformada. O poder vem de Deus, a transformação vem do Espírito Santo, mas você sendo sal, você sendo luz, você pode contribuir para essa diferença na vida das pessoas. Que Deus te abençoe e que você tenha uma boa noite e fique com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.